Bom Dia Brasil, oferecimento Piracanjuba. Olá, bom dia. Os Estados Unidos suspenderam temporariamente sanções ao petróleo da Rússia. Os americanos vão permitir que países comprem o produto russo retido em navios, numa tentativa de conter a crise de energia provocada pela guerra no Oriente Médio. Apesar disso, o barril continua sendo vendido a cerca de $100 agora de manhã. No Brasil, a alta do diesel já afeta empresas de transporte e a agricultura. O governo decidiu zerar impostos sobre o combustível. A segunda turma do Supremo analisa hoje se mantém a prisão preventiva de Daniel Morcaro, dono do Banco Master. Pelo Brasileirão, o Vasco venceu o Palmeiras e deixou a zona de rebaixamento. A vitória ajudou o São Paulo, que derrotou a Chapecoense e se isolou na liderança. No domingo, o Brasil vai concorrer pela primeira vez em 5 categorias do Oscar. E a gente mostra a rotina no prédio do Recife, que é um dos cenários de O Agente Secreto. Você tá todo dia e de repente tá Wagner Moura e andando pelo mesmo lugar. Todo mundo quer tirar foto aí na entrada, quer ver aqui dentro também. Hoje é sexta-feira, 13 de março, e o Bom Dia Brasil está começando. Começamos falando do conflito no Oriente Médio, que completa 2 semanas sem nenhum sinal de fim à vista, contrariando inclusive as afirmações do presidente americano Donald Trump. Vamos direto então chamar a nossa correspondente, Bianca Rotier, que tem as informações desse 14º dia de guerra. Bianca, bom dia para você. Bom dia para você, Ana. Bom dia a todos. Depois de uma madrugada de intensos bombardeios, o exército israelense avisou agora de manhã que faria novos ataques a Teherã e pediu para que os moradores da capital iraniana deixassem suas casas. Fortes explosões atingiram Teherã agora de manhã. Israel afirma que está lançando uma nova onda de ataque em larga escala contra infraestruturas do regime iraniano. Apesar dos alertas de Israel, milhares de iranianos estão nas ruas de Teherã e outras cidades para celebrar o Al-Quds, um dia nacional de apoio aos palestinos e contra a ocupação israelense de Jerusalém. Autoridades em Teherã afirmaram que uma mulher que participava da marcha morreu num bombardeio. Israel também alertou sobre ataques contra Beirute, inclusive na região central da capital libanesa, que fica afastada dos escritórios do grupo extremista Hezbollah. Em Nazaré, no norte de Israel, dezenas de pessoas ficaram feridas depois de o Irã lançar mísseis contra o país. O regime iraniano voltou a atacar países do Golfo. Em Omã, 2 pessoas morreram na queda de um drone. Em Dubai, nos Emirados Árabes, estilhaços de drones abatidos atingiram prédios no centro da cidade. No Iraque, um drone caiu numa base da França. Um militar francês morreu e dezenas ficaram feridos. É a primeira baixa francesa nessa guerra. E o Centro de Comando Militar dos Estados Unidos afirmou que 4 dos 6 tripulantes morreram na queda de um avião de reabastecimento no Iraque. Uma operação está em andamento para resgatar os 2 militares desaparecidos. O Centro de Comando afirma ainda que investiga o caso, mas descartou que o avião tenha sido abatido. A resistência islâmica no Iraque, grupo xiita pró-Irã, tinha afirmado que havia derrubado o avião. Agora há pouco, a OTAN, Aliança Militar do Ocidente, afirmou que interceptou um míssil balístico do Irã em direção à Turquia. Ana. Ok, obrigada, Bianca. E em meio à crise do setor de energia, por causa da guerra, os Estados Unidos emitiram uma autorização temporária para que países comprem petróleo da Rússia. Havia uma sanção em vigor desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022. Vamos saber mais disso com Carolina Cimente, em Nova York? Carolina, bom dia para você. Agora, apesar disso, não deu muito resultado, né? Esse anúncio não surtiu muito efeito no preço do petróleo no mercado internacional. Por enquanto, não, Ana. Bom dia a você, bom dia a todos. A cotação do petróleo começou o dia hoje custando cerca de $101 no mercado internacional, ou seja, manteve o valor de ontem de $100. As medidas adotadas pelos países para tentar conter a disparada do preço
ainda não estão surtindo efeito. A falta de perspectiva de reabertura do Estreito de Hormuz e o risco de ataques nessa rota, que é por onde passa 20% do comércio global de petróleo, ainda causa temor entre os investidores. O anúncio do governo americano autoriza que países comprem petróleo da Rússia por 30 dias, sem sofrer penalidades econômicas dos Estados Unidos. O secretário do Tesouro americano afirmou que é uma forma de ajudar a estabilizar o mercado. Segundo o enviado da presidência russa, Kirill Dmitriev, a medida pode afetar 100 milhões de barris de petróleo russo que estão retidos em navios petroleiros. O Kremlin disse hoje que sem o petróleo russo é impossível estabilizar o mercado e que concorda com os Estados Unidos nesse objetivo. Mas aliados europeus se opuseram à medida. A presidente da Comissão Europeia, por exemplo, disse que não é hora de flexibilizar as sanções contra a Rússia, Ana. Ok, obrigada, viu, Carol? Bom, e aqui no Brasil também estão sendo tomadas medidas, viu? O governo zerou os impostos federais para tentar frear o preço do diesel. Tentativa também, né, de reduzir os efeitos da alta do petróleo com essa guerra no Oriente Médio. E tem mais, Heraldo Pereira vai contar para a gente lá de Brasília. Heraldo, bom dia para você. A gente está vendo já alguns aumentos acontecendo pelo país, né, no preço dos combustíveis. E agora vai ter multa para quem fizer aumentos abusivos. Alta no preço do diesel é sempre sinal de alerta no mundo da política, Ana Paula. Bom dia a você, bom dia especialmente a você que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. Ao zerar alíquotas federais, o que o governo demonstra é uma preocupação para evitar repasses ainda mais bruscos nos preços dos combustíveis aos setores produtivos. Há um cenário de risco de repercussões para além do ambiente econômico e com desdobramentos para as grandes cadeias de transporte no país. Daí, a decisão da área econômica de zerar 2 impostos federais que incidem sobre o óleo diesel, o PIS e COFINS. Também foi estabelecida a taxação de 12% das exportações de petróleo, numa tentativa de compensar a não incidência dos impostos federais. Ao anúncio das medidas, ontem à noite, seguiu-se reunião com representantes do governo e de distribuidoras de combustíveis. O governo disse que as distribuidoras de combustível concordaram em ajudar para que os 64 centavos de desconto no diesel cheguem no preço final ao consumidor. Nós pedimos às distribuidoras que todo o ganho oferecido pelo governo, todo o impacto oferecido pelo governo com as 2 medidas, a desoneração e a subvenção, seja imediatamente considerada e repassada, considerada no repasse para a ponta final. Na tentativa de conter o avanço dos preços, o governo decidiu zerar os 2 impostos federais que incidem sobre o preço do óleo diesel, PIS e COFINS, o que representa uma redução de 32 centavos por litro, e subsidiar outros 32 centavos por litro de produtores e importadores do combustível, totalizando uma redução de 64 centavos por litro. A maior pressão que o mercado de combustível sofre hoje vem exatamente do diesel, não vem da gasolina. Então, o diesel que nós estamos mais preocupados e pelo fato do diesel afetar as cadeias produtivas de maneira muito enfática. Toda a colheita que está sendo feita agora da safra brasileira, que deve mais uma vez chegar a níveis recordes, né? Não sei se supera do ano passado ou não, mas sempre de uma maneira a expandir a produção, depende do diesel. O governo anunciou também a taxação em 12% às exportações de petróleo para tentar compensar o fim dos impostos federais. O ministro da Fazenda também afirmou que a taxação vai compensar a renúncia fiscal, que será de 30 bilhões de reais. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis considerou a ação necessária, mas criticou a taxação para exportadores. A Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, que representa mais de 600 mil caminhoneiros no Brasil, afirmou que as medidas são importantes, mas avalia que o cenário ainda preocupa. Essa redução nem sempre chega no volume e na pressa esperada pelo caminhoneiro, porque existe toda uma cadeia, é preciso acompanhar se de fato esse desconto anunciado vai chegar nessa proporção ao caminhoneiro, para que isso não se reflita em um aumento no frete. Mas a tendência é que mesmo com essas medidas, por toda a cadeia que existe do combustível, o frete fique mais caro na próxima semana.
Em nota, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil disse que a decisão de zerar as alíquotas de PIS e COFINS sobre o diesel pode ajudar a mitigar os efeitos do aumento dos combustíveis sobre a economia nacional. Esse economista da Fundação Getúlio Vargas também acredita que as medidas são bem-vindas, mas explicou que elas têm efeitos de curto prazo. Pode ser que os preços continuem subindo, que o conflito se prolongue e, consequentemente, esse efeito, né, de zerar o imposto, de reduzir o imposto, ele acaba que é neutralizado por novas rodadas de aumento no preço do barril de petróleo, consequentemente gerando aumento nos derivados, nos combustíveis. Outro foco de atenção do governo é o aumento indiscriminado do diesel e da gasolina em vários cantos do país. Uma medida provisória publicada nesta quinta-feira prevê multa de R$50 mil a 500 milhões para postos e distribuidoras que aumentarem os preços do combustível de forma abusiva. Durante o dia, PROCONs de vários municípios do país aumentaram a fiscalização em postos para tentar evitar abuso no preço dos combustíveis, como no Recife e em Cuiabá. Na dúvida, muita gente decidiu abastecer. Nesse posto em Brasília, a fila era grande. Eu estou com medo da gasolina subir, né? E acho que eu, como todo brasileiro, está tentando economizar o máximo possível. Em nota, a Fê Combustíveis considerou positivas as ações, ressaltou que o país também conta com refinarias privadas que seguem preços internacionais, o que influencia no valor final do combustível. Ana Paula. Pois é, Heraldo, e como a gente já tem mostrado, né, aqui no Bom Dia Brasil, as pessoas já estão encontrando preços cada vez mais caros em postos de diferentes regiões do país. Fiscais do PROCON notificaram 16 postos de combustíveis em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Estabelecimentos remarcaram o preço do diesel 3 vezes nos últimos 10 dias. Está ficando difícil porque o custo está aumentando e o frete não está subindo. E o que nos deixa mal, que o diesel é todos os dias, né? Todos os dias tu gasta. Em Lajeado, o Ministério Público pediu aos postos as notas fiscais do combustível comprado das distribuidoras e do vendido para os consumidores. A Agência Nacional do Petróleo garante que o Estado tem combustível suficiente para o abastecimento regular. A ANP disse que vai notificar distribuidoras para prestarem esclarecimentos sobre estoques e pedidos. Prefeituras também enfrentam dificuldades. Pelotas só tem diesel suficiente para manter os ônibus circulando até domingo. A gente tem promessa de entrega de carga, os preços são reajustados e a carga não é entregue. O prejuízo está em torno de quase R$20 mil por dia. A diferença é que era pago por diesel há 3 semanas atrás. Essa empresa de logística em Anápolis, no interior de Goiás, movimenta 2.000 contêineres por mês. Com os impactos do conflito no Oriente Médio, os custos de operação aumentaram 36%. Nós tendemos a absorver esse aumento de custo do combustível num primeiro momento, mas em determinado ponto também ele terá que ser repassado para o nosso cliente, para o consumidor final. Essa transportadora de bebidas diz que o gasto extra pode chegar a R$320 mil por mês. 2 semanas atrás estávamos pagando em média de 5,59 o litro. Hoje já atingimos patamares de até 7,50 no litro. O setor de transportes consome mais de 80% de todo o óleo diesel vendido no Brasil. Mas o combustível também é essencial para o trabalho nas lavouras. Nesta fazenda em Rio Verde, os produtores temem que falte diesel para a colheita da soja, que já está em andamento. Conseguimos abastecer as máquinas e agora, se não chegar outras cargas, nós vamos ter que parar praticamente com as operações. Bom, o Sindicato dos Postos de Goiás afirmou que as distribuidoras estão fazendo reajustes expressivos e sem aviso prévio e que os donos de postos estão tendo dificuldade para receber os combustíveis. O Sindicato dos Postos do Rio Grande do Sul reconheceu que pode haver falta pontual de diesel, mas que não há risco de desabastecimento generalizado e que a variação de preços reflete o momento de instabilidade no fornecimento. Já os representantes das distribuidoras do estado disseram que estão respeitando o estoque mínimo exigido pela ANP e que os problemas são pontuais em função da queda na importação de diesel.
Vamos saber agora de previsão do tempo, porque a semana termina com a região sudeste em atenção. Thaís Luquezzi, bom dia para você. O sudeste sofreu bastante com chuva essa semana, hein? Sofreu sim, viu, Ana? Ótimo dia para você. Inclusive, houve 2 deslizamentos. Um no fim da madrugada aqui em São Paulo, na rodovia dos Tamoios, para quem vai em direção ao litoral norte, com uma interdição parcial da via. E outro no noroeste fluminense, que interditou completamente uma rodovia estadual que dá acesso a Cambuci. Bom dia para você que nos assiste. Aliás, o Instituto Estadual do Ambiente do Rio mantém essa área, parte dessa região em atenção para alagamento, mas no laranja, a partir de Macaé até a Costa Verde, o risco é alto e muito alto no vermelho, na cidade do Rio, na Baixada, áreas de serra. Em Minas, os impactos da chuva devem ser maiores de Juiz de Fora a Patos de Minas e com alerta também avançando até a Grande BH. Além de ventos fortes, no alto da atmosfera, essa baixa pressão, que dura até a madrugada de amanhã, ajuda a canalizar a umidade, a produzir essas nuvens carregadas. Além de Minas e Rio, toda a faixa norte de São Paulo está no perigo para os temporais, avançando até a divisa de Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso e áreas que vão desde o oeste de Rondônia até o noroeste do Maranhão. Aqui pega Manaus, Belém e Macapá. O tempo hoje é firme nas áreas que a gente vai ver em amarelo aqui no mapa. Na capital paulista, a chuva diminui hoje e tem até uma chance do sol aparecer. Faz 26 graus aqui, 27 graus em Floripa, 29 no Rio de Janeiro, 31 em Cuiabá e Manaus, 33 em Salvador. A partir de amanhã, essa baixa pressão se afasta, dá origem a essa frente fria, que fará a chuva avançar para o centro-norte de Minas. Chove bastante em Goiás, também em Mato Grosso. E no sul, quase não chove. Aí os termômetros disparam. Até terça-feira, Porto Alegre deve chegar aos 37 graus. São 8 acima da média. Eu encerro com essas imagens de Salto, viu, Ana, no interior de São Paulo, com o resultado das chuvas dessa semana. Rio Tietê, com um aumento de 75% da vazão normal. Mas não tem risco imediato de extravasar, não, viu? Bom dia. Para você também, Thaís. Bom dia, bom fim de semana. A polícia do Rio investiga o envolvimento de traficantes no controle de lixões na Baixada Fluminense. Até isso, né? 2 pessoas foram presas numa operação agora de manhã. Os policiais cumprem 86 mandados de busca e apreensão no estado do Rio e também em São Lourenço, Minas Gerais. Os investigadores identificaram um movimento frequente de caminhões despejando lixo em áreas não licenciadas em Duque de Caxias e também acessos ilegais em manguezais. Segundo a polícia, o Comando Vermelho cobra pelo uso dos lixões. E a seguir, você vai ver que ônibus estão circulando com escolta da polícia em meio à disputa entre facções rivais em Vila Velha, no Espírito Santo. A segunda turma do Supremo decide hoje se mantém preso o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. E mais de 100 haitianos tentam entrar no Brasil e estão retidos no aeroporto de Campinas por problemas na documentação. A gente mostra tudo isso já já? São 8h48 agora. A segunda turma do Supremo decide hoje se mantém ou não a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro. E aí, Heraldo, depois que o ministro Dias Toffoli se declarou impedido para participar desse julgamento, ficam então 4 votos no plenário virtual, ou seja, pode ter empate. Julgamento que começa em instantes, Ana Paula. A segunda turma julgadora é um dos órgãos fracionados da Suprema Corte, composta por 5 integrantes, e terá um quórum menor por causa da decisão do ministro Dias Toffoli, por motivo de foro íntimo, de não participar dessa próxima fase do julgamento do caso Master. Ele mesmo apontou o chamado Instituto da Suspeição, criado em lei para assegurar imparcialidade do juiz. Vão participar do julgamento 4 ministros: Luiz Fux, Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques e André Mendonça. O relator. Será julgada a decisão individual pelo relator, proferida de prender o banqueiro Daniel Vorcaro, dado que o ministro avaliou como risco de interferência nas investigações. Reportagem é de Geisa Duarte. O advogado e pastor Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, movimentou recursos muito acima da renda que ele declarou à Receita Federal no período. É o que aponta um relatório feito pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, que é a unidade de inteligência financeira vinculada ao Banco Central, com base em informativos repassados por bancos. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo,
Segundo o COAF, Zettel declarou à Receita Federal uma renda mensal de R$ 66 mil. E em pouco mais de 7 meses, entre junho de 2021 e janeiro de 2022, quase 50 milhões de reais entraram nas contas dele. E quase todo esse valor saiu dessas contas no mesmo período. Ao todo, a movimentação atípica foi de 99 milhões de reais. O relatório afirma que a conta aparentemente está sendo utilizada para o trânsito de recursos de terceiros. Além do mais, apresentou depósito expressivo através de cheque, pagamentos diversos, transferências eletrônicas de mesma titularidade que entram e saem da conta, incomuns com o perfil de pessoa física, dificultando a identificação da origem e destinação de parte dos recursos, bem como o recebimento de recursos com envio imediato, de valores expressivos sem causa aparente. Investigações da Polícia Federal apontam que Fabiano Zettel era o responsável por intermediar e fazer pagamentos no esquema criminoso do dono do Banco Master. Além dos pagamentos, ele também fazia o monitoramento ilegal de adversários e pessoas que participavam das investigações sobre o Master. Zettel fez 2 pagamentos que somam R$ 1,5 milhão de reais para um irmão de Paulo Sérgio Neves de Souza, que era diretor de fiscalização do Banco Central e acabou sendo afastado das funções em janeiro. Ele foi alvo de operação da PF por suspeitas de atuar como uma espécie de consultor privado de Daniel Vorcaro dentro do BC. Fabiano Zettel foi convocado para depor na CPI mista do INSS, que também investiga irregularidades cometidas pelo Banco Master. A data do depoimento ainda não foi marcada. Já a iniciativa de parlamentares de recorrerem ao Supremo em busca de uma decisão que obrigasse o presidente da Câmara a abrir uma CPI específica para investigar o esquema do Master não deu certo. Ao analisar a ação do deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB, o ministro Cristiano Zanin negou o mandado de segurança. Ele afirmou que não há indícios de violação à Constituição no caso. Os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal vão começar a analisar nesta sexta-feira a decisão do ministro André Mendonça, que autorizou a realização da terceira etapa da Operação Compliance Zero. Na prática, os ministros vão decidir se mantém ou não as 4 prisões preventivas feitas na semana passada, o que inclui a de Daniel Vorcaro e a do cunhado dele, Fabiano Zettel. Como o ministro Dias Toffoli se declarou suspeito nesse caso, apenas 4 ministros vão votar. O relator, André Mendonça, Gilmar Mendes, Nunes Marques e Luiz Fux. Pode haver um empate e, se for assim, os presos serão beneficiados com a liberdade ou poderão voltar a ter restrições como o uso da tornozeleira eletrônica, porque a lei prevê que, em caso de empate, o acusado é beneficiado. Julgamento, então, que será no plenário virtual do tribunal, que é o sistema de votações eletrônicas da Corte. Vai de hoje até o próximo dia 20, a próxima sexta-feira. Conosco aqui no estúdio, em Brasília, Gerson Camarote e análise política. Camarote, bom dia. Bom dia, Heraldo. Bom dia a todos. Julgamentos emblemáticos a gente sempre aprendeu aqui em Brasília, né? A gente não tem resultado. A Corte vai julgar ainda. É preciso ter cautela, né? Exatamente, Heraldo. Esse julgamento começa hoje, nessa manhã. É um julgamento que tem colocado apreensão no mundo da política, principalmente. A gente explica daqui a pouco isso. Mas o que a gente tem até aqui é a certeza do voto do ministro André Mendonça. André Mendonça pela prisão do Vorcaro, do Zettel, manutenção da prisão. Você tem ainda a possibilidade, essa é uma tendência de acompanhamento do ministro Luiz Fux. E aí você tem 2 dúvidas em relação ao ministro Gilmar Mendes e em relação ao ministro Nunes Marques. Expectativa é que esse julgamento, de fato,
entre pela próxima semana no plenário virtual. Até porque tem uma tradição de alguns ministros que costumam deixar para o último momento o seu voto, mesmo quando é esse voto eletrônico. É uma questão importante, o ministro Gilmar Mendes ele já tem um perfil mais garantista, ou seja, das garantias do réu. O ministro Nunes Marques tem muita interlocução com setores da política. Então, tudo isso pode acabar pesando nesses votos e, como bem colocou a Geisa Duarte, como agora o plenário da segunda turma serão 4 votos, já que houve a suspeição do ministro Dias Toffoli, um empate fica a favor do réu. Camarote, bom dia para você. Tem crescido muito os rumores de uma delação premiada de Daniel Vorcaro. E com essas inúmeras conexões políticas que ele tem, dá para imaginar que tem muita gente preocupada e muita informação nova pode sair daí. Pois é. Bom dia para você. É um ambiente, a gente tem falado desse ambiente de apreensão e esse ambiente de apreensão ele só tem crescido nessas últimas semanas, principalmente depois da prisão do Vorcaro. Por quê? Ele é um personagem que em Brasília todos sabem que ele tem muita informação e que pode ser decisivo uma delação premiada dele. É um consenso em relação a essa possibilidade, não só entre investigadores, não só no meio jurídico, mas principalmente no mundo político. Ele tinha muita interlocução suprapartidária, inclusive principalmente no Centrão. Então, são 2 cenários. A manutenção da prisão, a percepção, isso criaria um ambiente até de, mais do que apreensão, de temor aqui em Brasília, nos meios políticos principalmente, porque isso poderia ajudar num movimento de delação, já que ele está num presídio federal. Então, ele poderia ficar numa situação de ser mais propenso a uma delação. Se tiver um relaxamento, por exemplo, numa prisão domiciliar, a avaliação inclusive entre políticos, é que isso ele ficaria menos propenso, já que essa situação de estar preso durante muito tempo, e com um relaxamento, a possibilidade de uma delação premiada poderia ficar para depois. Vamos acompanhar. Obrigada, viu, Camarote? Conferir tudo, né? Até mais. Até mais. Mais de 100 haitianos estão no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, tentando entrar no Brasil. Eles chegaram a ficar retidos dentro do avião por 10 horas. Vamos para São Paulo, que a Sabina Simonato tem os detalhes dessa história para a gente. Oi, Sabina, bom dia para você. Esse é um grupo que está pedindo refúgio humanitário aqui no Brasil, mas a questão é que eles estão com problemas de documentação. Bem isso, Ana. Bom dia a você, bom dia a todos. Segundo a Polícia Federal, os vistos da maioria eram falsificados, Ana. Por isso que esse grupo acabou retido. Vamos então lá para Viracopos, em Campinas, com a Júnia Vasconcelos. Júnia, quais as últimas informações da situação dessas pessoas? Bom dia. Bom dia, Sabina. Bom dia a todos. Olha, os haitianos, eles passaram a noite em uma sala restrita aqui no Aeroporto Internacional de Viracopos, onde tiveram acesso ali a banheiros, chuveiros para higiene pessoal e também receberam alimentação. Hoje pela manhã, a informação que a gente tem é que vai começar então o processo de admissão deles aqui no Brasil, né? Um processo que deve ser demorado devido à análise dos documentos, entrevista com a Polícia Federal e tudo mais. O avião da companhia Aviatsa saiu do Cabo Haitiano, fez escala na Bolívia e pousou ontem por volta das 9 horas da manhã aqui no Aeroporto Internacional de Viracopos. As equipes vão trabalhar em duplas e trios e com uso de viaturas, motocicletas ou a pé. O foco da Força Municipal será coibir roubos e furtos nas ruas da cidade. Mas, segundo a Prefeitura, os agentes não vão atuar, por exemplo, em operações de retomada de territórios ocupados por criminosos. A nossa premissa é: estudamos a mancha criminal, entendemos o fenômeno criminal de furto e roubo em determinada região e, através desse diagnóstico técnico, com base em dado e evidência, botaremos o efetivo na rua com missões dirigidas.
Em fevereiro do ano passado, o STF decidiu que as guardas municipais de todo o país podem fazer o policiamento ostensivo e prisões em flagrante, respeitando as atribuições dos demais órgãos de segurança pública. 4 meses depois, a Câmara de Vereadores do Rio aprovou o uso de armas de fogo pela Guarda Municipal. A lei obriga que os guardas armados devem usar câmeras corporais. A localização por GPS e as imagens serão transmitidas em tempo real para um centro de monitoramento. De acordo com a Prefeitura, caso o agente se desvie por mais de 15 minutos da missão determinada, um alerta é emitido para a sala de controle. Os guardas da Força Municipal do Rio passaram por um treinamento com instrutores da Polícia Rodoviária Federal, supervisionado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. O mais importante para a gente, quando a gente fala em arma de fogo, é garantir que o agente que tenha arma de fogo esteja preparado para usá-la e principalmente para não usá-la. O que a gente espera, o que a gente acredita é que esse agente está bem preparado para fazer uso proporcional, diferenciado e legal da força nos casos em que for necessário. Atenção! Desliga a moto! Um jovem rapper deve ser escolhido como novo primeiro-ministro do Nepal. Dados divulgados pela Comissão Eleitoral ontem mostram que o partido de Balendra Shah conquistou quase 2/3 das cadeiras no parlamento. A eleição acontece depois que protestos derrubaram o governo anterior, em novembro do ano passado. As manifestações foram marcadas pela participação grande de jovens, o que explica também a vitória surpreendente do partido de Balendra Shah, um rapper de 35 anos, atual prefeito da capital, Katmandu, e que fez sucesso na internet com letras que criticavam a corrupção e a violência no país. A seguir, a cerimônia do Oscar é já nesse domingo e a gente conta a história do edifício Ophir, locação importante do filme O Agente Secreto, que concorre em 4 categorias. E vamos falar também dos novos diretores que estão na disputa pela estatueta e retratam nas telas a complexidade do mundo atual. São 9h09, agora a gente já volta. Estamos de volta para falar de Oscar, premiação já nesse domingo, e O Agente Secreto do diretor Kleber Mendonça Filho concorre em 4 categorias. O filme se passa no Recife e tem como um dos principais cenários um prédio cheio de história. O Recife guardava um segredo por trás deste portão. O edifício Ophir, um prédio clássico dos anos 40, é um recanto de poucos moradores. E esse prédio, quem conhece ele sabe o quanto de história, sabe o quanto do modo de vida foi importante, inclusive, para abrigar esse cenário que foi o Agente Secreto, o filme, né? Tá todo limpinho. É ótimo esse apartamento, é lindo. A arquitetura preservada transformou o edifício num dos principais cenários do filme que volta no tempo, a 1977. O nome do prédio foi mantido e um pouco da história do Ophir foi parar na telona. A vida real inspirou a ficção. O diretor Kleber Mendonça Filho fez questão de incluir no roteiro o jeito de viver dos moradores desse prédio. Durante décadas, esse foi um espaço de convivência, de acolhimento, um ponto de encontro entre amigos. E no filme, o prédio é retratado como um porto seguro para os refugiados durante o regime militar. O ator Tomás Aquino gravou cenas no edifício antigo que virou protagonista. O que é mais importante é como se ele fosse um refúgio, um bunker de segurança para essas pessoas que estão necessitadas, né, no que o filme se retrata naquela época. A história se passa ali, Marcelo Armando acaba chegando ali. Tá aí conhecendo a feirinha dos refugiados. E a Mangaba veio hoje? Mangaba não, Mangaba faltou. Mas vamos evitar de falar esse termo, que a gente não fala muito esse termo aqui, não. Mangaba? Refugiados. No filme, Dona Sebastiana, personagem interpretada pela atriz Tânia Maria, é figura central no prédio. Pedro e Bruna moram num dos apartamentos onde o filme foi gravado. Você tá todo dia e de repente tá Wagner Moura e andando pelo mesmo lugar. Pra mim, assim, lembra muito a casa da minha avó, que tinha essa mesma
As características eu acho que era da mesma época, muitas árvores no quintal. Todo mundo quer tirar foto aí na entrada, quer ver aqui dentro também. Este arquiteto fez um estudo detalhado sobre a necessidade de preservar o Ofir de riscos de especulação imobiliária. Ele realmente corre perigo diante da especulação imobiliária? Com certeza. Já que ele não tem nenhuma proteção hoje, permite inclusive que seja derrubado e que seja substituído por um desses grandes prédios que estão aí. O filme deu origem a uma campanha pelo tombamento do prédio e do terreno. A gente tem essa esperança de que essa arquitetura vernacular e de resistência também tem espaço na preservação, né, dentro da cidade do Recife. E uma das principais categorias do Oscar é de melhor direção, um reconhecimento ao trabalho dos grandes responsáveis por dar forma a histórias inesquecíveis. Você já olhou para alguém e pensou, o que será que passa na cabeça dele? Ou no caso deles, os diretores premiados responsáveis por cenas inesquecíveis. A liberdade no meio do oceano. O voo em duas rodas. A confiança que escondia a dor. Nós vamos sorrir. Sorriam. Na hora de criar uma linguagem ou contar uma história fiel à realidade, os diretores não medem esforços. Nem que para isso seja necessário comprar um avião de verdade e destruí-lo para filmar uma cena de poucos minutos. Quem já era nascido na década de 1970 ou é fã de cinema, provavelmente vai reconhecer esse cenário aqui que foi recriado nesse parque em Los Angeles. Os barcos, a barbatana fora d'água, eu estou falando do clássico Tubarão. Um filme que mudou a indústria do cinema americano e consagrou um diretor jovem, de 27 anos naquela época e que ainda não era muito conhecido, Steven Spielberg. The first summer blockbuster. Tubarão foi o primeiro grande sucesso de bilheteria da história. Naquela época, o público jovem estava desiludido por conta da guerra do Vietnã e pela crise econômica. Essa geração buscava cineastas dispostos a quebrarem as regras de Hollywood. Muitos acreditam que sem essa busca por realismo e sem a firmeza de Spielberg, Tubarão talvez não tivesse se tornado o sucesso histórico que foi. Conta a curadora do Museu da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, Jenny He. Historical moment in American cinema history. O filme foi lançado em mais de 50 países, venceu 3 Oscars e definiu um novo modelo de trabalho em Hollywood. Os grandes estúdios que até então controlavam a produção e distribuição dos filmes passaram a trabalhar em parceria com produtores e diretores independentes. A mudança abriu espaço para novas formas de produzir cinema e permitiu que os diretores tivessem mais liberdade criativa. Mais de 50 anos depois, a renovação de talentos continua a ganhar força e a ser reconhecida pelas grandes premiações. Chloe Zhao. A chinesa Chloe Zhao foi a segunda mulher na história do Oscar a vencer o prêmio de melhor direção. Este ano, ela concorre novamente na mesma categoria, por Hamnet, A Vida Antes de Hamlet. A busca de novos diretores em Hollywood, assim como as referências do passado, quero retratar na telona histórias que evidenciam a complexidade e a diversidade do mundo contemporâneo. Greta Gerwig, Jordan Peele, Ryan Coogler, que concorre este ano com Pecadores, o filme com 16 indicações, o maior número da história do Oscar. O brasileiro Kleber Mendonça Filho chega a Hollywood pensando na próxima geração de cineastas. O Agente Secreto tem 4 indicações este ano, incluindo ao Oscar de melhor filme. Aqui vai pegar fogo, bicho. O diretor vê as premiações como prestígio e como incentivo aos jovens que estão no começo de suas trajetórias. Eu acho que hoje é um momento muito bom de jovens pegarem câmera e contarem uma história. E eu acho que o mundo hoje também ele está passando por uma fase muito dramática e isso gera histórias, gera opinião, pontos de vista, né? Então, olha ao redor, faz um filme sobre o mundo. A Globo transmite a cerimônia do Oscar, domingo, a partir das 9 da noite.
O IBGE divulgou agora há pouco os números do setor de serviços. Em janeiro, teve uma variação de 0,3%. De acordo com o IBGE, o resultado mantém o setor num nível recorde. Em 12 meses, os serviços acumulam alta de 3%. E a gente volta depois do intervalo com os gols do Brasileirão que movimentaram a parte de cima e a parte de baixo da tabela. Agora são 9h21 e a gente volta já. E a gente destaca, Ana, a história marcante de um brasileiro nas Paralimpíadas de Inverno Milão-Cortina. É o André Barbieri, do snowboard para atletas com deficiência nas pernas. Semana passada ele caiu durante os treinos na modalidade cross, bateu a cabeça, sofreu uma concussão. O André teve que ser levado para o hospital, não pôde disputar essa prova. Mas ele se recuperou e hoje finalmente conseguiu estrear nos Jogos Olímpicos. O André terminou no 14º lugar na modalidade Banked Slalom. Grande história, parabéns para ele. Esse final de semana tem muito esporte, tem Brasileirão, tem Fórmula 1 também. Tem Fórmula 1, verdade. Muita coisa boa. Segunda-feira, então, eu volto para contar. Combinado. E com isso a gente vai encerrando, então, o nosso Bom Dia Brasil dessa sexta-feira. Venha ao encontro, Patrícia Poeta já te esperando. Para você, uma ótima sexta. Curta muito seu fim de semana e até segunda. Uma ótima sexta, aproveite seu fim de semana. Tchau, tchau.